Olá, meu caro aluno do primeiro ano do ensino médio, que bacana, hein? Estamos aqui agora com mais uma aula, já na unidade 2. Aqui é o professor Almeida e a professora Sabrina. E hoje a gente tem bastante conteúdo para aprofundar o que a gente aprendeu lá sobre os modelos atômicos na aula anterior, né, professor? Exatamente. E aí, para isso, vamos lá dar uma olhadinha? Olha aqui, meu caro aluno. Nós temos nessa aula 18, estudar o átomo e suas partículas. Lembrando que ainda é o quê? A parte 1. E nessa parte 1, nós vamos estudar número atômico, número de massa, equilíbrio químico e isótopos e a estrutura atômica básica. Lembrando que vamos utilizar aqueles conhecimentos que vocês aprenderam na aula anterior. A habilidade desta aula é o quê? Compreender os modelos explicativos como construções humanas num dado contexto histórico e social. Com relação ao número atômico, veja só, hein? Número atômico é o número representado pela letra Z. Olha só, a letra Z, toda vida que referimos à letra Z, nós estamos abordando sobre o número atômico, porque é o número de cargas positivas que corresponde exatamente aos prótons existentes no núcleo do átomo e, sobretudo, serve para identificar o elemento químico. Então, quando a gente for trabalhar um elemento químico, eu nunca vou dizer, vamos trabalhar o elemento químico tal, tantos prótons, não, eu vou falar número atômico tal. Para isso é que sabemos que Z, que é o número atômico, corresponde ao número de prótons daquele átomo. Numa representação genérica para qualquer elemento químico, nós inclusive escolhemos o carbono como exemplo. O carbono tem o símbolo C. Abaixo do carbono coloca-se o número 6. Por quê? Porque o carbono ele tem 6 prótons e logo o número atômico do carbono é 6. O C maiúsculo é o símbolo do carbono. O número abaixo representa o número de prótons, mas eu não preciso expressar o número de prótons. Eu abordo sobre o número atômico do carbono. Com relação ao número de massa, a massa do átomo, a massa atômica em si, aí nós representamos pela letra A. Olha só, hein? P é prótons, Z é número atômico, A é massa atômica, que significa, no núcleo do átomo, a soma de prótons com nêutrons que existem naquele átomo. E nós vimos anteriormente que prótons e nêutrons estão aonde? Estão no núcleo do átomo. Portanto, aí nós chamamos número de massa ou massa atômica, tá? Sabendo que a massa atômica consiste nas partículas que estão no núcleo do átomo, então, olha só, próton mais nêutrons é igual a A, porque A é exatamente a massa atômica. E nós vimos também que, quando eu me refiro ao número de prótons do átomo, eu represento o número atômico daquele átomo. Então, para mim atribuir a massa atômica de um átomo, eu posso dizer que A é igual a prótons mais nêutrons, como também dizer que A é igual ao número atômico daquele átomo mais nêutrons. Lembrando que o Z é para identificar o átomo e P são as partículas positivas daquele átomo. Tudo bem? E na sequência, com relação ao número de massa, olha, número de massa não é uma massa. Por quê? Apenas significa o número inteiro que corresponde ao total de partículas do núcleo do átomo. Quem são as partículas? Prótons e nêutrons. E aí, numa representação genérica,
eu tenho aqui o símbolo do átomo X. O número que está abaixo é o número atômico que corresponde ao número de prótons. E a massa atômica é o número que está acima do elemento químico. E aí você viu que o número de massa é o quê? P mais N. Se eu quiser saber o número de nêutrons, eu subtraio A menos P. E aí, o N, você expressa lateralmente. Porque sabendo que o número atômico e nêutrons é a massa, você, para descobrir o nêutron, subtrai o superior menos o inferior. Ou seja, subtrai a massa atômica menos o número de prótons. Com relação ao elemento químico, nós sabemos que elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico, tá certo? Daí, o que diferencia um elemento químico de outro? Exatamente o número de prótons existente no seu núcleo. Porque o número de prótons caracteriza o número atômico daquele átomo. Então, se você tiver 2 números atômicos diferentes, significa dizer que são átomos de elemento químico diferente. Não tem para onde você afirmar que é o mesmo elemento químico, tudo bem? Na natureza, podemos encontrar mais de um tipo de átomo do mesmo elemento químico. Sim. Então, vejamos. Existem 3 tipos de átomos de oxigênio. Ambos têm o mesmo número de prótons, ou seja, o número atômico, porém diferentes números de nêutrons e de massa atômica, sendo ambos classificados como isótopos de oxigênio. Então, os isótopos de oxigênio, aqueles que têm o mesmo número de prótons, diferente número de nêutrons e diferente massa atômica. O oxigênio aí, conforme foi abordado, com suas representações, vamos olhar cada um. No primeiro exemplo, eu tenho o oxigênio com 8 prótons e 8 nêutrons, portanto, a massa atômica 16. Apesar de ser do mesmo elemento químico, mas olha a diferença. O segundo elemento, oxigênio, o segundo átomo, digamos, de oxigênio, ele tem, o número de prótons permanece sempre o mesmo, mas como altera o número de nêutrons, consequentemente, a massa atômica é diferente. O terceiro oxigênio, o número de prótons não altera, porque pertence ao mesmo elemento químico. E ao alterar o número de nêutrons, consequentemente, a massa atômica é diferente. E aí, pelo fato dele, o primeiro, o segundo e o terceiro, ambos terem sempre o mesmo número de prótons, no entanto, o número de nêutrons diferente e a massa atômica diferente, nós chamamos os isótopos do oxigênio. Não é isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. Iso, ele está falando que é igual, né, professor? Olha aí, isotopos. Pós. Quando eu falo pós, predominantemente o P. Então, isótopos. Nós vamos ter os isótopos, mesmo número de prótons, isótonos, mesmo número de nêutrons, isóbaros, mesma massa atômica. E isso na evolução dos conhecimentos que estamos abordando aqui para vocês, tudo bem? E aí, olha só que lindo para a gente verificar aqui que a crescer na evolução do conhecimento. Com relação agora ao hidrogênio. O hidrogênio, existem os seus isótopos, que são os únicos que possuem o mesmo número de prótons, e os demais são diferenciados pelo número de nêutrons, portanto, também pelo número de massa. Os isótopos de hidrogênio, nós temos o denominado prótio,
nós temos o deutério e nós temos o trítio. Observe aqui o número de prótons. Não varia. Por isso, eles são isótopos. Olha só, isótopos, chamando bem atenção aqui para o P. E aí, o que eles diferenciam? Enquanto o prótio, ele tem 0 neutro, o deutério tem 1 neutro, o trítio tem 2. Ao somar prótons com nêutrons, então, as massas atômicas do prótio, digamos, é 1, do deutério é 2 e do trítio é 3. Com relação aos elétrons, os elétrons são exatamente as cargas negativas que ficam ao redor do núcleo. Portanto, o número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons. A diferença é que os elétrons são positivos, negativos, e os prótons são positivos. No entanto, a representação, olha aqui, ó. O prótio, o número de baixo é o número atômico ou prótons, 1, e a massa atômica 1. Por quê? Porque tem 0 neutro. O deutério tem um próton com um neutro, massa atômica 2. E o trítio, nós temos prótons 1, neutro 2, massa atômica 3. No entanto, o mais importante observar é que não muda o número de prótons. Por isso, nós dizemos que se trata dos isótopos do hidrogênio. Sobre a estrutura atômica, agora é muito bom observarmos o seguinte, olha só. Nós vimos lá na teoria de Bohr, vocês viram? Olha aqui, ó, o núcleo do átomo. Prótons positivos, nêutrons não têm carga, e os elétrons que estão na eletrosfera, a carga é negativa. E aí, no átomo, geralmente o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para isso, vamos detalhar mais um pouco. Você tem aqui um determinado átomo de um elemento químico. Lembre-se, no núcleo eu tenho prótons mais nêutrons. Na eletrosfera eu tenho os elétrons. Agora, o lembrete é que se deve não esquecer. Prótons são as partículas positivas, nêutrons são as partículas que não apresentam cargas e elétrons, carga negativa. Quando eu falo um átomo neutro, neutro quer dizer eletricamente neutros. É porque o número de prótons são iguais ao número de elétrons. Prótons no núcleo, cargas positivas, elétrons negativos na eletrosfera. Então, a partir daí, meu caro aluno, grave bem, porque será muito importante para você, na sequência dos conhecimentos, precisar deles para resolver algumas questões. Sobre as características das partículas atômicas, quais são as partículas? Próton, nêutron e elétron. São partículas muito pequenas, são partículas muito diminutas, são partículas extremamente muito pequenas. E com relação à massa absoluta, que é expressa em grama, a carga absoluta em coulomb, e a massa e a carga relativa, comparativamente, nós temos que o próton, que é a carga positiva, olha aí, ele tem uma massa de 1,6 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. Também a carga, já que ele é positivo, a carga corresponde a 1,6 vezes 10 a menos 24 coulomb. No entanto, comparando relativamente a massa do próton com a carga, nós dizemos que é de 1 para 1. Vocês viram aqui, ó, 1,6 vezes 10 a menos 24 gramas. E com relação à carga, 1,6 vezes 10 a menos 24 coulomb. A relação é de 1 para 1. Com relação à partícula nêutron, nós temos que a massa é praticamente a mesma massa do próton. 1,6 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, porém, não existe carga elétrica.
qual é a relatividade entre a massa e a carga? A relação é de 1:0. E sobre o elétron, o que é que nós temos? O elétron, ele tem uma massa de 9,1 vezes 10 a menos 28 gramas. No entanto, olha só, a carga é negativa. Negativa de que valor? Um valor absoluto de 1,6 vezes 10 a menos 24 coulomb. Comparando a massa relativa dos elétrons, então nós temos como se fosse 1 para 1.840. E a carga relativa negativa. O que acontece? Relacionando os elétrons com os prótons, então é como se a massa de um elétron fosse apenas uma parte de 1.840 dos prótons. Por isso que o elétron negativo, ele circula na eletrosfera através de um núcleo. Não é isso mesmo, professora Sabina? É isso mesmo, como a massa dele é bem pequena, que na nossa concepção de massa do átomo ela é desprezível, né? Na massa total do átomo, ele tem essa facilidade de se permanecer na eletrosfera do nosso átomo, ao redor do núcleo, né? Exatamente, professora. E aí, olha só, agora sim nós vamos poder evoluir mais ainda com os conhecimentos de átomos, porque você aprendeu os modelos atômicos, né? A evolução dos modelos atômicos, trabalhado pelos cientistas Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, enfim. E agora nós precisamos de detalhes das partículas atômicas para nos aprofundarmos nas constituições das moléculas e da matéria como um todo. Não é isso mesmo, professora Sabina? A gente já sabe que o átomo ele não é maciço, né? A gente já evoluiu desse pensamento. Nós sabemos que existem partículas menores e ainda tem outras menores ainda, né, professor, que a gente nem chega a estudar. Então, a gente já pode visualizar a interação da matéria através das suas cargas, né? Exatamente, professora Sabina. Mas mesmo assim, vamos agora dar uma continuidade sobre a estrutura atômica. Vamos lá? Então, aqui, ó, pessoal, sobre a estrutura atômica, o básico que vocês precisam ter é que o átomo ele vai ser dividido em duas regiões específicas. O núcleo, que é localizado lá no centro do átomo e é uma região compacta, ela é dita que ela é maciça e muito densa, embora ela não seja indivisível. Por que é dito aqui que ela é uma região compacta e ao mesmo tempo maciça e muito densa? Porque lá no núcleo do nosso átomo, nós vamos ter a sua massa expressiva, né? O peso atômico do nosso átomo, porque aqui vão estar as partículas que são os prótons e também os nêutrons. Por isso que é dito como uma região maciça e muito densa. Outra região é a eletrosfera. E a eletrosfera ela vai ser a nossa fonte de estudo durante um período nesses conteúdos do primeiro ano, tá, galerinha? Porque nós vamos estudar bastante o comportamento dos elétrons e principalmente vamos precisar ter ciência da constituição da eletrosfera quando a gente entrar lá em distribuição eletrônica, né, professor Almeida? Exatamente, professora Sabrina. Então, mas quem é a eletrosfera? Ela é uma região, ó, imensa em relação ao núcleo. Lembra que nós estamos falando de uma partícula, o átomo, né, muito pequena, né? Porém, se a gente for fazer uma relação entre o tamanho do núcleo e da eletrosfera, o núcleo ele é uma região muito pequena. Já a eletrosfera de um átomo, ela vai ser uma região maior. Só que a densidade lá vai ser muito baixa em relação ao núcleo. Isso significa que, ó, a maior parte do átomo é o quê? Um grande vazio. E isso até assusta a gente, você pensar em algo que constitui toda a matéria que a gente conhece, seja matéria líquida, seja matéria sólida, e lá dentro dessa partícula
tem grandes espaços vazios. Isso aqui é permitido afirmar a partir do estudo que a gente viu lá de Rutherford, né, professor? Exatamente. Onde ele fez aquele experimento e observou que o átomo, ele tem sim um núcleo, que é uma região densa, mas também ele tem um grande espaço que é um completo vazio. Só lembrando, né, professora, que a eletrosfera tem os seus níveis, tem as suas camadas, onde os elétrons estão circulando, e ali gera um certo vazio entre uma e outra, consequentemente. Exatamente, tanto que é dito que, a gente ainda vai aprofundar, né, os orbitais são a região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Olha aí, exatamente. Por quê? Porque o elétron ele vai estar ali sempre em movimento. Bom, a eletrosfera. O próton e o elétron, eles possuem cargas elétricas de mesma intensidade e, sinais opostos. Por isso, elas se anulam mutuamente. Todo átomo possui o mesmo número de prótons e elétrons, portanto, todo átomo é eletricamente neutro. Nós estamos falando de átomos no estado fundamental, o átomo isolado, sozinho. Lógico que nós vamos conhecer mais na frente os íons, e aí a gente vai entender a partir das ligações químicas o porquê que eles existem, né, professor? Perfeitamente, professora. E se a gente está falando que o átomo ele é nêutron, apesar de ter próton positivo e elétron negativo, isso significa dizer que a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico de um átomo, vai ser igual à quantidade de elétrons que ele vai apresentar. Isso vai permitir que, por exemplo, um átomo de número atômico 10, Z igual a 10, significa que ele vai ter lá no seu núcleo 10 cargas positivas. E lá na sua eletrosfera, ele vai apresentar 10 cargas Aí, negativas. professora Sabrina, só enfatizando, é muito bom lembrar isso, que o átomo é eletricamente neutro. Eletricamente, por quê? Porque as cargas positivas, os prótons, né, constituem o seu número atômico, é igual aos elétrons que estão circulando na eletrosfera. Por isso que os elétrons circulam devido a uma atração que acontece pelas suas cargas opostas que está naquele átomo, daquele elemento químico, não é isso, prof? É isso mesmo. E aí, se a gente pegar esse exemplo aqui, e a gente tem lá 10 cargas positivas, com as 10 cargas negativas, nós vamos ter o quê? Um átomo eletricamente neutro, né, professor? Perfeitamente, professor Sabrina. Então, aqui só ilustrando para vocês. Fiquem ligados. De vez em quando, a gente está falando no íon. Olha, o íon não é um átomo eletricamente neutro. Vocês vão ver que os íons é quando os elétrons que estão na eletrosfera, não os prótons, eles podem sair de uma camada para fazer parte da camada de outro átomo e vice-versa. Aí é que eles vão se chamar de íon. Nós estamos abordando aqui, porque logo mais vocês vão aprender o que significa o íon num determinado átomo. Por enquanto, estamos falando de átomo eletricamente neutro. O número de prótons que está lá no núcleo, obrigatoriamente tem que ser igual ao número que está na eletrosfera, mesmo que em camadas distintas, em níveis distintos. Mas a somatória dos elétrons tem que ser igual ao número de prótons que apresenta aquele átomo. Não é isso mesmo, professora? Isso. E é muito bom vocês terem isso em mente, que às vezes lá nos exercícios, nas avaliações e até mesmo em vestibulares, vocês podem estar necessitando calcular a quantidade de elétrons, de prótons de um determinado átomo, e aí você tem que observar, se ele não apresenta carga, a quantidade de prótons e elétrons vai ser igual ao número atômico daquele elemento. Então, se a gente está falando que o número atômico é 10 e ele não tem carga, ele vai ter 10 prótons, 10 elétrons, átomo neutro, né, professor? Perfeitamente. Aí vamos lá. Olha, eu estou falando a expressão nêutron. Não é nêutron, porque nêutron é exatamente a partícula que está no núcleo e não tem massa. Nêutron, próton, elétron.
mas nós estamos referindo a um átomo eletricamente neutro. Às vezes, pela pronúncia, pode ser que você venha gerar alguma dúvida. Nêutron é um tipo de partículas, mas o átomo neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Tudo bem? Tudo. Então, vamos continuar que tem exemplo para a gente ver dessa parte aqui. Então, observem esse exemplo. Nós temos aqui o elemento hélio. Observem aqui a representação. Número de massa aqui em cima, número atômico aqui embaixo. O que eu posso dizer com relação à estrutura atômica do hélio? Se ele tem número de massa igual a 4, como que a gente vai saber a quantidade de nêutrons que ele vai ter no seu núcleo? Basta você pegar, como o professor Almeida já mostrou para vocês, o número de massa menos o número atômico do nosso elemento. Então ali, ó, o hélio, se ele tem número de massa igual a 4, e desse 4 a gente vai tirar a quantidade de prótons que ele tem no núcleo, vai sobrar quem? Os nêutrons. Quantos nêutrons ele vai ter então? 2. Então aqui eu já tenho a representação do núcleo. Essa bolinha azul está representando o núcleo do nosso átomo. E aqui eu estou dizendo que ele tem 2 prótons e 2 nêutrons. Aonde estão os elétrons? Aqui, ó, na eletrosfera desse átomo nós vamos ter 2 elétrons. Lembrando que aqui é uma representação genérica, tá, pessoal? Inanimada, a gente não está tendo movimento aqui, mas isso aqui é dinâmico. E o hidrogênio? Se eu tenho o número de massa do hidrogênio igual a 1, significa que no seu núcleo nós não temos nêutrons. Tá aqui, ó, 0 nêutrons. Vai ter qual partícula? Somente um próton. E na eletrosfera ele vai ter um elétron. Por isso que nós temos esse dizer na química. Num átomo neutro, prótons é igual ao número atômico, que é igual ao número de elétrons. Vamos ver aqui a relação das partículas? Bom, relação entre as partículas atômicas. Isso aqui é interessante quando a gente for trabalhar questões de isóbaros, isótonos, isótopos, porque às vezes ele dá um isótopo de um átomo e de outro, e aí pede para você determinar número atômico, número de nêutrons, quantidade de elétrons, né, professor? Exatamente, professor. Número de massa. E aí essa aqui é a mesma fórmula, tá, galerinha? Você pensa, são 3 fórmulas diferentes? Não. É a mesma fórmula, só que de acordo com o tipo de partícula que você vai necessitar calcular, você rearranja e aí pode fazer um cálculo tranquilo. Então aqui, ó, A sempre vai ser número de massa. P, número de prótons. N, número de nêutrons. E, número de elétrons. E Z, número atômico. Isso quando a gente estiver trabalhando as partículas atômicas. E aí, se eu preciso determinar o número de massa, basta somar a quantidade de prótons com a de nêutrons. Se eu preciso determinar o número de nêutrons, aí a gente pega, subtrai do número de massa, a quantidade de prótons que o átomo tem. E aí eu encontro o número de nêutrons. Se eu preciso determinar um número atômico ou um número de prótons, basta a gente pegar a massa e subtrair dela a quantidade de nêutrons. E a relação prótons é igual ao número atômico, que é igual à quantidade de elétrons. Esses aqui são as relações fundamentais para a gente calcular em alguma atividade prótons, elétrons e nêutrons. Lembrando que o número atômico, ele é o que identifica o átomo, ou seja, ele é igual ao número de prótons que tem no núcleo do átomo. E o elemento químico, ele é o conjunto de átomos do mesmo elemento. Então, aí a gente não pode ter aquela dúvida. É um isótopo, então é um elemento diferente. Não, se é isótopo, é porque trata-se de um átomo do mesmo elemento que só vai ter uma alteração na quantidade de nêutrons lá no seu núcleo, né? Exatamente, professor Sabino. Então, olha, essa relação que existe, nós estamos falando aqui entre as partículas do átomo, prótons, nêutrons e elétrons.
Então, aí você sabendo como identificar o átomo, A, P, próton, N, nêutron, elétron, e sabendo que no núcleo é a massa atômica, próton mais nêutron, fica fácil você demonstrar os demais. E a representação, você tem lá o símbolo, em cima você tem a massa atômica, embaixo você tem o número de próton, o número atômico. O número de nêutron você tira por diferença. Isso aí é categorizado. E aí, continuando, gente, vamos lá então, porque vamos praticar agora, olha só. Esse quadro aqui é bem legal para a gente completar com relação a tudo que a gente viu aqui. Olha só, ele está dizendo que o elemento químico... Olha só, nós temos aqui o quê? No elemento químico argônio, nós temos o Ar, que é o símbolo do elemento químico. E aqui você conhece o número de prótons e conhece o número atômico, o número de nêutrons e o número atômico. Para mim conhecer a massa atômica, você sabe que é o quê? A soma de prótons ou número atômico com o número de nêutrons, que você tem o quê? Massa atômica 40. Consequentemente, o número de prótons quanto é? 18. Por que 18? Porque 18 é igual ao número atômico. O elemento químico potássio, tem massa atômica 39 e tem nêutrons 20. Preciso saber o número atômico e preciso saber o número de prótons. Então, quanto será exatamente? O número de elétrons também do argônio seria 18, porque apesar de ser carga negativa, o número de prótons também é 18. E no potássio, a massa atômica é 39, número de nêutron 20. Qual é o número atômico? 19, porque 39 menos 20, que é o A menos N, vai dar 19. Qual será o número de prótons? 19 também, que é igual a número atômico. E o número de elétrons? Também 19, porque em número são iguais. O que diferencia que elétron é negativo e próton é positivo. O cálcio. O cálcio tem massa atômica, ele tinha lá número de nêutrons 20, elétrons 20. E, consequentemente, quanto seria a massa atômica? 40, porque o número atômico seria 20 e o número de prótons seria 20 também, uma vez que, se o número de elétrons é 20, o número de prótons tem que ser 20, porque nêutrons com próton vai dar um total de 40. O escândio, ele tem massa atômica 43 e número atômico 21. E aí, qual é o número de prótons? 21, porque corresponde ao número atômico. Qual é o número de nêutrons? 43 menos 21, eu tenho 22. E o número de elétrons? O número de elétrons é 21. Por quê? Porque é o mesmo número de prótons. O que diferencia são as cargas elétricas. Não é isso mesmo, professora? Porém, vamos agora a um aprender fazendo. No aprender fazendo, diz o seguinte: um isótopo de iodo, que é usado no tratamento de distúrbio da tireoide, apresenta essa representação. Iodo, 53 o quê? Olha só, 53 embaixo, 131 em cima. E aí, como é que eu vou descobrir o número de prótons do núcleo? O número de prótons do núcleo, que é também o número atômico, 53. Ou seja, o iodo tem 53 prótons no núcleo. Partindo agora para o número de nêutrons. Qual é o número de nêutrons que o iodo tem no seu núcleo? O iodo tem número de nêutrons. Você viu que a massa atômica era 131. Número de prótons, 53. Para calcular o número de nêutrons, você aprendeu que subtrai a massa atômica do de prótons. Portanto, você tem exatamente 78 nêutrons o átomo de iodo. E agora, professor, com relação ao número de elétrons, quantos elétrons existem no átomo de iodo? No átomo de iodo, você lembra, prótons igual a número atômico, que é igual ao número de elétrons. Então, sendo assim, o número de elétrons do iodo
é 53. Então, meu caro aluno, assim esperamos que vocês estejam aprendendo cada vez mais. Estamos trabalhando a estrutura de um átomo, inclusive relacionando as partículas desse átomo, que são prótons, nêutrons e elétrons. Tá joia? Mas ainda temos aqui para vocês mais um aprender fazendo. E aí, nesse aprender fazendo? Aqui a gente tem uma questão bem legal para trabalhar com vocês, que ela traz o segundo enunciado aqui, ó. A tabela abaixo apresenta um número de prótons e nêutrons dos átomos A, B, C e D. Então, nós temos quais informações? Prótons e nêutrons de cada um desses átomos representados aqui. Aí ele vem pedir para a gente determinar quem é, no caso, o átomo isótopo de A e o átomo de mesmo número de massa de A. Ele quer respectivamente. Qual destes aqui vai ser isótopo do átomo A? Então, A é o nosso átomo de referência. E qual deles vai ter a mesma massa do nosso átomo A? Tá, então vamos determinar a massa de A? Como é que a gente pode fazer isso? Para determinar a massa, basta a gente pegar a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, aqui a gente tem que prótons é 17 e nêutrons é 18. Então, nós vamos fazer a somatória dessa massa, dessas partículas, para determinar o número de massa do nosso elemento. 7 com 8 vai dar para a gente aqui que um total de 35, não é isso, professor? Isso. Bom, já achei a massa dele. Eu vou precisar encontrar o átomo que tem essa mesma massa e o isótopo desse cara. Quem é isótopo? É aquele átomo que tem o mesmo número atômico e massa diferente. Entre os demais, B, C e D, qual vai ter o mesmo número atômico? Somente C. B não poderia ser nem D, porque se tem número atômico diferente, são átomos de elementos diferentes, não podem ser isótopos. Mas, o que eu preciso mais que ele tenha? Para ser isótopo, a massa, quando a gente fizer a somatória, tem que ser diferente. A massa de C, né, o número de massa, vai ser quem? Vai ser 17 mais a quantidade de nêutron dele, que é, 19. Eu vou escrevendo 18 aqui, que é 19. Então, aqui, nós vamos ter 36, não é isso, professora Soleil? Isso. Então, ele é isótopo. Vamos lá ver as alternativas? Eu já determinei o número de massa de A e já achei o isótopo dele. Agora eu preciso encontrar quem? Preciso encontrar quem tem a mesma massa que A, ou seja, a gente soma os demais. Se a gente somar aqui, ó, 16 com 19 vai dar 35, né? Se a gente somar 18 com 22 vai dar 40. Então, o único que tem massa igual a ele vai ser B, e quem é isótopo dele é C. Respectivamente, a resposta tem que ser CD, porque ele quer o isótopo e depois ele quer quem tem a mesma massa. Vamos observar aqui as alternativas, ó. Nós temos CB na letra A, na B diz C e D, na letra C, B e C, letra D, D e B, e letra E, B e D. A alternativa correta aqui pra gente é a letra A. C é isótopo de A e B apresenta o mesmo número de massa. Olha só. Então, se a gente for observar isótopo de A, vai ser o átomo C, porque ele tem o mesmo número atômico e massa diferente. E o que tem massa igual a A vai ser o átomo B, que tem massa também 35, todos os dois.
E aí a gente fecha o nosso Aprender Fazendo da aula de hoje. Isso aí. Lembrando, meu caro aluno, que a massa atômica de um átomo é igual a próton mais nêutrons, tá certo? E essa aula foi muito importante, professora Sabrina, porque, no geral, vocês aprenderam sobre estrutura atômica e isótopa. Na próxima aula, aí vamos ver. Também nós vamos voltar para fazer o comentário dessa aula. Vocês vão fazer a atividade e nós vamos fazer os comentários. Lembrando que nas aulas futuras nós temos muito mais relações de partículas para vocês aprenderem. Valeu? Então fiquem ligados porque nós teremos mais aula pela frente, tá bom?